eu estou agora num festival que é de Curitiba, que se chama Olhar de Cinema, que é um festival muito bom. Esse é um festival excepcional. Ele está na 13ª edição, essa que está começando agora, Agora. e já chega a ser, da minha opinião, e na opinião de vários críticos de cinema, já é um dos melhores festivais de cinema do Brasil, assim, mas de poucos, assim, está entre os 5 ou 6 melhores festivais de cinema. Ele se iguala a festivais que têm uma tradição muito maior, assim, em termos de tempo, em termos de importância, como o Festival de Brasília, a Mostra de Cinema de São Paulo, a Mostra de Cinema do Rio, tal. Ele está nesse patamar aí de qualidade. Ele é um festival internacional e brasileiro, então ele tem duas competições de filmes internacionais e de filmes brasileiros inéditos. Então eu vou começar a ver aqui uma série de filmes que eu não conheço, nem os internacionais e nem os brasileiros, o que para nós é ótimo, porque nos atualiza com aquilo que a gente não conhece, com as novidades que estão surgindo. E eles têm uma curadoria que é muito especializada, de críticos de cinema, de cineastas, que escolhem o que de mais ousado existe pelo mundo e no Brasil, surgindo nesse momento. Então é um festival de muitas novidades, é um festival assim que você acompanha assim com muito entusiasmo. E eu te confesso que eu vou acabar o programa aqui, eu já estou pronto, já vou sair, botar o pé na rua, porque eu já tenho filme às 4h30 da tarde que eu não quero perder. Zani, E esse festival. deixa eu Fala, te fazer uma querido, fala. Desculpa, provocação. estou falando demais. A gente já falou em alguns momentos, eu entrevistei você no Revista Brasil TVT e em alguns momentos aqui no Bom para Todos também. E a gente lembra que na gestão do governo federal passada, do governo anterior, a gente via as dificuldades e é impressão minha, e você pode me falar se eu estou equivocado ou não, mas o teu semblante está diferente, a tua empolgação está diferente, né? Que coisa boa de ver isso, porque nossa cultura faz tão bem pra gente, pro país, enfim, é uma coisa tão maravilhosa e é incrível como tem gente que é anticultura, Zani. Que bom, viu? Que bom. Pô, pois é, Cosmo. O clima do cinema brasileiro mudou radicalmente. Isso eu tenho que dizer para você. Eu gosto muito de vir a festivais, não apenas para ver os filmes, mas para encontrar o povo do cinema, entre os quais eu tenho muitos amigos, diretores, diretoras, roteiristas ou críticos de outros estados que eu encontro nesse ambiente de cinema. E nós vivemos durante o período daquele que eu não ouso dizer o nome, um clima muito pesado, um pessimismo, uma vontade assim de não fazer nada, de desistir e tal. E hoje o clima é diferente. No entanto, a gente ainda carrega sintomas da destruição que foi promovida durante aqueles 4 anos. Então, o cinema brasileiro, eles não conseguiram destruir. Tanto é que estão surgindo vários filmes e vários filmes de qualidade, como eu vou dizer daqui a pouco, que estão aqui nesse festival de cinema. Mas ainda o cinema brasileiro está apresentando muita dificuldade no contato com o público. O público parece que se desacostumou um pouco, acho que é efeito da pandemia também, de Uhum. ir ao cinema, à sala de cinema, né? Então, os filmes brasileiros ainda contam com esse problema de motivar as pessoas a saírem de casa. Tanto é que um filme muito bom que eu comentei a semana passada, que foi o Grande Sertão, que é um filme que eu recomendo para todo mundo, está ainda em cartaz, né, que é um filme do Guel Arraes, baseado na grande obra literária do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Esse filme não está indo tão bem de bilheteria como ele deveria e poderia ir. Eu acho ainda sintomas da destruição cultural daqueles 4 anos e talvez da pandemia
que desacostumou um pouco as pessoas a sair de casa, pegar seu carro, pegar o metrô e ir para o cinema e tal. As pessoas parece que têm preferido muito ver filmes no streaming. E isso é uma pena, porque a sala de cinema continua sendo uma experiência Única, irrepetível, né? única. Única, totalmente. Dito isso, Cosmo, eu vou dizer para você o seguinte: aqui no Olhar de Cinema, o festival foi aberto anteontem, num espaço que é um espaço maravilhoso aqui em Curitiba, que eu não conhecia até o ano anterior, quando eles começaram a usar para fazer as aberturas de festival, que é a Ópera de Arame. Né? Que é um Uau! lugar Lugar assim, lindo, lugar lindo. é um negócio, cara, é mágico, sabe? É mágico, cabem centenas de pessoas naquela plateia que você chega com um lago por baixo, assim, faz um frio danado lá também, hein? Agora, compensa totalmente, porque a cidade abraça aquilo e lota aquele espaço. Depois eles promovem, depois da projeção do filme, eles promovem uma festa no espaço que fica embaixo do anfiteatro, e é uma festa que vai toda a galera, toda a rapaziada, toda a moçada de Curitiba. É um troço badaladíssimo. E nós assistimos um filme, cara, que absolutamente assim, fora da expectativa comum. Eu já acho que é um dos grandes filmes do cinema brasileiro esse ano. Nós nem chegamos ainda na metade do ano, e é um filme chamado Retrato de um Certo Oriente, dirigido pelo pernambucano Marcelo Gomes, e baseado no romance Relato de um Certo Oriente, do amazonense, do manauara, Milton Atum, que teve aqui, tanto o cineasta quanto o escritor tiveram aqui. Aliás, eu tive o prazer de conversar longamente com o Milton Atum, porque nós chegamos juntos no mesmo avião, e a van que nos levaria para o hotel atrasou um pouco, atrasou bem 2 horas, na verdade, então nós ficamos tomando café, e isso para mim foi ótimo, esse atraso. Eu bati 2 horas de papo com o Milton Atum de graça, assim. E foi ótimo. Agora, esse filme, Cosmo, é uma maravilha. Eu não vou economizar elogios, eu escrevi um texto bastante elogioso ao filme, porque me surpreendeu muito. É um romance sobre imigração, como foi a família do Milton Atum, que é uma família de imigrantes. E no caso aqui, ele relata, do ponto de vista ficcional, não é uma autobiografia, é uma ficção. Ele relata essa saga de imigrantes libaneses que saem do país em guerra e vêm buscar refúgio no Brasil, tentando reconstruir suas vidas. E são 2 irmãos, né? Os personagens principais, 2 irmãos que vêm ao Brasil, e no navio, essa irmã, essa moça, que é uma moça jovem, solteira, ela se apaixona por um outro viajante que é também de origem libanesa, porém um muçulmano. E o irmão fica com muito ciúme disso. Então se cria um drama familiar profundo. E é um filme também que é um filme de encontro entre 2 culturas muito diferentes, que é a cultura libanesa, de um lado, né? E a cultura brasileira, porque eles vão na Amazônia, onde tem contato com a população de Manaus, mas também com a população autóctone, a população dos povos originários da Amazônia. Isso cria um contraste muito forte, mas ao mesmo tempo um contraste que dá uma liga muito boa. O filme tem esse astral de como os diferentes, ao invés de se hostilizarem, eles lucram muito pela convivência, porque existe uma troca cultural, e a riqueza que sai dessa troca cultural é absolutamente excepcional. Então o filme tem esse tom, vamos dizer assim, para cima, embora ele tenha muito drama no seu interior. Assim, eu recomendo muito às pessoas que leiam esse livro. É o livro de estreia do grande romancista Milton Atum,
né? É o primeiro romance que ele publica, e esse romance que agora vai estar nas telas do segundo semestre, ainda não tem data, foi mostrado aqui para a gente, ainda deve percorrer outros festivais, mas chega ao circuito comercial no segundo semestre, quando teremos oportunidade de falar um pouco mais dele. Por hora, eu devo dizer para vocês que, cinéfilos, esperem com ansiedade esse filme. Ele é belíssimo, inclusive do ponto de vista visual. Ele é quase todo, como estão as imagens que vocês estão vendo aí, filmado em preto e branco, como Lindo, se fosse um filme maravilhoso. antigo. Maravilhoso, cara. De vez em quando aparece alguma cor, né? Mas é quase todo em preto e branco. É uma homenagem, conversando com o cineasta, com o Marcelo Gomes, é uma homenagem que ele presta ao cinema antigo, ao cinema mudo, que influencia muito os cineastas que gostam de se inspirar na história do cinema, nos grandes momentos do cinema. Então, é um filme que tem todos esses ingredientes. E ele é um filme tão honesto que os 3 personagens libaneses são de libaneses mesmo. Uau. E falam em árabe, né? Uma boa parte do tempo falam entre eles em árabe, falam em francês, que foi, e suponho que seja ainda, um idioma muito corrente no Líbano, né? Naturalmente, existem diálogos em português, porque eles chegam ao Brasil, e também os indígenas que se expressam em Engatu. Então, você vê que é uma verdadeira ONU linguística, praticamente, o filme. Olha essa mistura, Zanin, quando você trouxe de diferença, mas diferença com troca de experiência, isso é sensacional. Por isso que o diferente é tão maravilhoso. Não pode ser tido como uma coisa odiosa, como uma coisa a ser ignorada. A diferença é bom porque você tem experiências extras, aquilo que foge a você, que está em outra cultura, um outro espaço, convivência. Isso é muito bom. É uma pena que nem todo mundo pense assim, porque troca de experiência é algo sensacional, é um aprendizado único. É por isso que a gente tem que lutar por um mundo onde essas diferenças sejam respeitadas, interajam e se enriqueçam mutuamente, ao invés de gerarem esses conflitos estúpidos que a gente vê pelo mundo e, infelizmente, aqui no Brasil também. O mundo está num momento muito ruim. A gente tem que conviver. Eu estava acompanhando o papo de você com o Fernando Brito, né? É um absurdo isso que a gente está vivendo aqui no Brasil. Parece, às vezes eu acordo pensando nisso, cara, eu falo, pô, isso é um pesadelo, não pode estar acontecendo um negócio assim no meu país. Não, não pode. A gente não merece, a gente é melhor que isso. Sim, não podemos. Sim. E não devemos podemos lutar por isso. Curvar. Exatamente, temos obrigação de lutar por isso. Não podemos baixar a guarda, não, porque esse pessoal está com força, eles estão determinados, estão aí, estão organizados. Infelizmente, no Brasil e no mundo, a gente tem uma onda de extrema-direita que às vezes é difícil de compreender, porque o absurdo que eles propõem assim é difícil você entender como conseguem muitas vezes apoios majoritários de população. É uma coisa assim, é um desafio para os estudiosos. Eu confesso para você que eu me espanto muito. É um case assim. Nós estamos vivendo numa época que é um case histórico, como foram os anos 20 e 30 com a ascensão de nazismo e fascismo na Europa. Quer dizer, guardadas todas as devidas diferenças históricas que existem de tempo e de cultura e de momento mesmo histórico e tal, guardam muita semelhança com o absurdo que a Europa viveu nos anos 20 e 30, que redundou na catástrofe da Segunda Guerra Mundial, como todo mundo sabe, né? E a gente esperava que a humanidade tivesse aprendido a lição, né? Foram milhões e milhões de mortos, né? Tivesse aprendido a lição, mas aparentemente... O velho Hegel que dizia o seguinte, que a única lição da história é que ninguém aprende nada com as lições da história. Exatamente. Eu não chegaria a esse pessimismo, mas eu acho que as conquistas nunca são definitivas. Infelizmente, a gente tem que lutar sempre pela manutenção de uma vida mais saudável para si mesmo e para as outras pessoas e, sobretudo, para a sociedade onde a gente vive, né? O que mais você vai destacar para a gente, Zanin? Olha, eu vou destacar o seguinte, cara, que tem 2 filmes que eu já vi aqui no Olhar de Cinema,
e que tem a ver um pouco com o papo que você estava levando com o Fernando Brito, né? Um é um documentário brasileiro chamado Tijolo por Tijolo, que é de uma dupla, de um casal, na verdade, chama-se Vitória Álvares e Quentin Delaroche. Esse Quentin Delaroche é um rapaz de origem francesa que se radicou no Brasil. E eles se casaram e eles fazem sempre documentários a quatro mãos, já fizeram vários documentários muito bons. E esse aqui é particularmente interessante. A personagem principal do documentário é uma moça do Recife, chamada Cris Ventura. E ela é uma figuraça. Inclusive, ela veio aqui para Curitiba para acompanhar o filme, e ela é uma simpatia, um doce de pessoa, fala muito, fala bem, e é envolvente, e tem um carisma assim, todo especial. E ela conta a história dela é o seguinte, que é focalizada no filme, né? Ela está grávida, né, do quarto filho, que ela não queria ter. Ela acha que já 3 já era demais, são pessoas de baixa renda, né? E querem dar uma educação boa para os filhos, né? E ela achava que já 3 já era suficiente. Mas ela engravidou, né? Engravidou, diz ela que ficou revoltada, queria abortar e não sei o quê, mas acabou não conseguindo e teve que levar adiante a gravidez. E acontece o seguinte, era uma coisa que eu não sabia. A gente pensa que a gente sabe muita coisa, a gente não sabe nada, às vezes, né? É a realidade, a realidade das pessoas. A vida é um eterno aprendizado, Zanin. Nossa, eterno aprendizado, cara, eterno aprendizado. Por isso também é fascinante, né? E ela descobriu o seguinte, que ela queria fazer uma laqueadura, fechar as trompas, né? Quando ela tivesse esse filho, que seria o último que ela teria, né? E ela descobriu que se ela tivesse um parto normal, os médicos não fariam a laqueadura. Então ela tinha que fazer uma cesariana para forçar os médicos a fazerem uma... Então essa é a luta dela. Bom, e a luta dela é o seguinte também. Ela começou a colocar a luta, essa briga dela pela maternidade, contando as histórias de vida dela, num canal no YouTube, tem uma rede em que ela partilha em redes sociais. E aquilo acabou bombando. E ela se entusiasmou. Então ela virou uma youtuber, assim, solicitadíssima nas redes sociais. Então, essa é uma família que é engraçadíssima, porque eles filmam tudo que eles fazem praticamente. O marido também é outra figuraça, é um cara chamado Albert, né? E que eles perderam praticamente a casa deles, que estava apresentando rachadura, então eles tinham o risco de ruir. Eles tiveram que derrubar e estão reconstruindo a casa. E ele não é pedreiro de ofício, então ele se instrui sobre a arte da construção com vídeos do YouTube que ele vai aprendendo. E vai erguendo a casa dele. E claro, eles vão registrando tudo aquilo e vão colocando na rede. E a pessoa vai dando palpite e tudo mais, né? E ela tem esse canal, que é um canal totalmente feminino, então ela mostra a gravidez dela que está evoluindo, o barrigão que está crescendo, tal, mas ao mesmo tempo ela mostra como empoderar as mulheres, como pentear os cabelos, maquiar, assim, para que elas tenham uma boa aparência, que sejam fortes, que sejam impositivas diante do mundo, e isso acaba gerando um sucesso muito grande, né? Então, esse documentário é sobre essa família, que o título é muito bem aplicado, e ele vem de um samba cantado pela Alcione, que tem esse título, e que ela canta no final do filme. Mas é uma vida, Cosmo, que é uma vida assim mesmo, como diz o título. Ela é construída tijolo por tijolo. Um tijolo por cada vez, para o muro não cair, para as pessoas não desabarem. E assim eles criam 3 filhos, agora 4, tem a pequenininha que nasceu, foi uma menina chamada Yasmine. Criam assim os filhos com assim um humor, com uma ternura, sabe? Que
é absolutamente invejável, é uma coisa assim maravilhosa. Então o filme te conquista muito por isso. A mim me conquistou muito o ver a vida dura das pessoas, que você se comove, como é difícil viver para a base da pirâmide social brasileira. Como é complicado você ter uma vida digna, educar seus filhos, alimentar, moradia. Tem uma hora do filme, por exemplo, em que tem uma grande enchente no Recife, né, provocado pelas chuvas, e várias casas são varridas pelo lamaçal, pelo deslizamento, com mortos, com desabrigados, coisa parecida com o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, né? E como é difícil sobreviver, mas ao mesmo tempo, com uma comunidade, a parte da comunidade que não foi tão atingida quanto outros que perderam tudo, se solidariza. Então eles abrem cozinhas comunitárias, né, para atender essas pessoas, coletam doações para distribuir de roupas, de utensílios que as pessoas perderam, panela, tudo, porque essas pessoas perderam tudo. E fazem isso assim com uma energia, com um bom humor e com uma ternura com o próximo, que são absolutamente exemplares. Muito bonito filme, eu recomendo, anotem, ele também não entrou ainda, está aqui no festival, mas deve entrar brevemente, aí a gente volta a falar, mas eu gostei muito do filme por esse lado. E para fazer mais ou menos um contraste com esse documentário brasileiro, tem um filme suíço que chama-se Os Paraísos de Diane, que eu também achei muito bom o filme, né? É um filme que está na competitiva internacional, como eu te falei, que é dividido entre brasileiro e internacional, e é também de uma dupla de realizadores, a Carmen Jacquier e Ian Gassman. E a personagem, essa que chama Os Paraísos de Diane, é interpretada por uma mulher chamada Dorothée de Kuhn. Ela é também uma mulher que está grávida. E o filme, na verdade, começa com um ato de amor e logo depois se passa para uma sala, ela está grávida, passa para uma sala de parto, ela dando à luz uma criança. E, ao contrário da personagem brasileira, a Diane sofre assim uma terrível rejeição à criança. Ela tem aquele tipo de depressão pós-parto, que é uma síndrome que atinge uma parte significativa de mulheres, né? E que é um desafio assim para se entender, mas elas sofrem demais com isso e a nossa personagem aqui ela reage de uma forma absolutamente surpreendente. Ela foge do hospital, abandona a filha recém-nascida, abandona o marido e cai na vida. Pega um trem, vai para uma outra cidade em busca de alguma coisa que você sente que nem ela mesma sabe o que é essa busca dela. Entende o que está acontecendo, né? Não entende o que está acontecendo, não entende na cabeça, porque isso dá um nó na cabeça. Ela sente que ela deveria amar aquela filha que acabou de nascer e, ao contrário, ela sente uma rejeição muito grande e ela pira literalmente, né? É um filme muito intenso, cara, filmado com a câmera na mão, próxima da personagem, né? E que vai adentrando numa Europa que nos deixa muito surpresos, a nós brasileiros, porque uma Europa parece que fria, distante, ascética, de pessoas que estão, como é o caso da própria personagem, com a vida garantida, com a vida estabilizada, com a vida material assim sem qualquer problema, mas ao mesmo tempo estão com a cabeça assim virada para baixo, né? O desfecho, assim, claro que eu não vou falar, não vou dar spoiler, embora esse filme não tenha entrado ainda em cartaz, mas os nossos espectadores têm uma excelente memória, então quando esse filme entrar, eu queria que eles fossem surpreendidos com o desfecho desse filme, como eu fui. Eu gostei muito do filme e na minha cabeça, assim, antes de dormir, eu fiquei pensando assim, como são diferentes as experiências humanas, né? Por um lado, você tem naquele documentário brasileiro
aquela mãe que dá um duro danado para suprir a parte material da vida, dá nó em goteira, faz de tudo para criar sua família, né? Apesar de todos os conflitos e todas as dificuldades, apresenta uma alegria de viver assim imensa, imensa. A energia de vida dessa personagem brasileira, né, ela é imensa. E a personagem, a mulher suíça, é pura angústia, como se ela estivesse vivendo numa sociedade que tem muito mais estabilidade material do que a nossa sociedade brasileira, mas ao mesmo tempo carregasse uma soma de angústia que a gente não vê na personagem brasileira. É uma coisa assim, como se a gente tivesse assim, uma tecnologia de vida, né, que nos tornasse mais propensos assim a enfrentar as dificuldades do que essas pessoas que estão em sociedades já muito estratificadas, muito tranquilos, muito bem estabilizados, mas que padecem de uma angústia existencial que a gente não sabe muito bem de onde vem e eles sabem muito menos ainda. Mas é um filme muito cheio de energia e muito interessante. Eu gostei demais desse filme. Eu espero que estreie no circuito comercial brasileiro, porque super vale a pena.